1 Samuel, capítulo 15. Um dia, Samuel disse a Saul: O Senhor me mandou derramar óleo sobre a sua cabeça, como sinal de que você reinaria sobre o povo de Deus, Israel, e assim o fiz. Por isso, ouça agora a mensagem do Senhor, e assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas, porque não permitiram meu povo atravessar o seu território, atacando quando Israel veio do Egito. Agora vá e destrua por completo os amalequitas. Não poupe ninguém. Mate homens, mulheres, crianças maiores, crianças que ainda mamam, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Diante disso, Saul reuniu o seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de infantaria, além de 10.000 homens vindos de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Saul mandou um recado aos queneus: Saiam do meio dos amalequitas, pois se não saírem, serão destruídos junto com eles, pois vocês foram bondosos com o povo de Israel quando ele saiu da terra do Egito. Então, os queneus se retiraram. Saul então atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Agag, rei dos amalequitas, foi preso com vida, porém Saul matou todo o povo. Saul e seus homens não mataram Agag, nem o que havia de melhor em ovelhas e bois, e os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas destruíram tudo que valia pouca coisa ou era inútil. O Senhor disse então a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois novamente ele me abandonou e não seguiu as minhas palavras. Samuel ficou muito triste e clamou em oração ao Senhor durante toda a noite. Na manhã seguinte, ele levantou-se bem cedinho e saiu para encontrar-se com Saul. Alguém disse a Samuel: Saul foi para o Monte Carmelo levantar um monumento para si próprio e dali seguiu viagem para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul cumprimentou: Que o Senhor o abençoe, Samuel. Cumpri a ordem do Senhor. Então, o que significa esse balido de ovelhas e o mugido de bois que estou ouvindo? Perguntou Samuel. Os soldados não mataram o melhor das ovelhas e dos bois, confessou Saul. Esses animais vão ser sacrificados ao Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: Espere, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. Saul disse: Fale. E Samuel lhe disse: Embora você fosse pequeno aos seus próprios olhos, você não foi escolhido cabeça das tribos de Israel? O Senhor não ungiu rei sobre o povo de Israel? Ele lhe mandou um recado e disse: Vá e destrua por completo aquele povo pecador, os amalequitas. Lute contra eles até que morram todos. Por que, pois, você não obedeceu ao Senhor? Por que se apressou em tomar o que os amalequitas possuíam e fez exatamente o que o Senhor reprova? Pelo contrário, eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Fiz o que ele me disse para fazer. Trouxe o rei Agag e matei todos os outros. E somente quando meus soldados exigiram é que lhes dei permissão para conservar o melhor das ovelhas e bois e que os amalequitas possuíam, a fim de sacrificá-los ao Senhor. Samuel respondeu: Acaso o Senhor tem tanto prazer em suas ofertas queimadas e sacrifícios, como tem em sua obediência? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Deus está muito mais interessado em que você atenda ao que Ele ordena do que nas ofertas da gordura de carneiros. Porque a rebeldia é tão grave quanto o pecado de feitiçaria, e a teimosia é tão séria quanto adorar imagens. E agora, já que você rejeitou a palavra do Senhor, Ele rejeitou você para que não seja rei. Finalmente, Saul confessou: Pequei. Na verdade, desobedeci às suas instruções e ao mandamento do Senhor, porque tive medo do povo e fiz o que me pediram. Por favor, perdoe meu pecado agora e vá comigo adorar ao Senhor. Porém, Samuel respondeu: Isso não vai adiantar nada. Você rejeitou o mandamento do Senhor e ele rejeitou você, para que não seja rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul agarrou o manto de Samuel e com isso rasgou-o. Então
Samuel disse: Está vendo? Também o Senhor hoje rasgou de você o reino de Israel e o deu a um dos seus patrícios, que é melhor do que você. E aquele que é a glória de Israel não mente, nem muda de opinião, porque não é homem para mentir. Mas Saul insistiu: Pequei. Pelo menos honra-me diante dos líderes e diante do povo, indo comigo adorar o Senhor, o seu Deus. Por fim, Samuel concordou e foi com ele para adorar o Senhor. Então Samuel disse: Traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag chegou confiante, pois pensava consigo mesmo: Por certo já passou a amargura da morte. Porém, Samuel disse: Assim como a sua espada deixou muitas mães sem filhos, agora sua mãe ficará sem o seu filho. E Samuel cortou Agag em pedaços perante o Senhor em Gilgal. Depois disso, Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para sua casa em Gibeá de Saul. Samuel nunca mais viu Saul, porém ele lamentava sempre pela sorte de Saul. E o Senhor ficou triste de ter colocado Saul como rei de Israel. 1 Samuel, capítulo 16. Finalmente, o Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora tome um vaso de azeite, vá a Belém e procure um homem chamado Jessé, porque escolhi um dos seus filhos para ser o novo rei. Samuel, porém, perguntou: Como posso fazer isso? Se Saul ouvir alguma coisa a esse respeito, ele me matará. Leve um novilho com você, respondeu o Senhor, e diga que você foi sacrificar ao Senhor. Depois, convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei sobre qual dos seus filhos você deve derramar o azeite. Samuel fez conforme o Senhor havia dito. Quando ele chegou a Belém, os líderes da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo. Está tudo bem? Perguntaram. A sua visita é de paz? Samuel respondeu: Está tudo bem. Vim para oferecer sacrifício ao Senhor. Tratem de purificar-se e venham comigo ao sacrifício. E ele realizou a cerimônia de purificação em Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: Certamente este é o homem que o Senhor escolheu. Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgue um homem pela sua aparência ou a sua altura, pois não é este o escolhido. O Senhor não julga como julgam os homens. O homem vê a aparência exterior, mas o Senhor examina os pensamentos e as intenções do coração. Então, Jessé disse ao seu filho Abinadab para caminhar diante de Samuel. Mas o Senhor disse: Também não é este homem. A seguir, Jessé chamou Samá. Porém, o Senhor disse: Não é este o escolhido. A mesma cena se repetiu 7 vezes. Os 7 filhos de Jessé foram apresentados, e Samuel lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum destes. Samuel perguntou a Jessé: São esses todos os seus filhos? Não há mais nenhum? Bem, há um mais moço, respondeu Jessé. Mas ele está fora nos campos, tomando conta das ovelhas. Mande chamá-lo imediatamente, disse Samuel, porque não assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Então, Jessé mandou chamá-lo. Ele era um rapaz ruivo, de boa aparência e olhos vivos. E o Senhor disse: É este o escolhido. Derrame o óleo sobre a sua cabeça. Assim, enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel tomou o azeite que havia trazido e o derramou sobre a cabeça dele. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi e lhe concedeu um grande poder daquele dia em diante. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Porém, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e em seu lugar o Senhor mandou um espírito maligno que o atormentava. Alguns dos auxiliares de confiança de Saul disseram a ele: Existe um espírito maligno enviado pelo Senhor que o atormenta. Se o Senhor consentir, vamos encontrar um bom tocador de harpa que toque para Vossa Majestade, sempre que o espírito atormentador que o Senhor enviou sobre a Vossa Majestade o estiver aborrecendo. Disseram eles:
A música da harpa vai deixá-lo calmo e logo se sentirá melhor. Está bem, disse Saul a seus servos. Encontrem para mim um bom tocador de harpa e tragam-no. Um dos servos disse: Conheço um dos filhos do homem chamado Jessé, que é de Belém. Ele não somente é um ótimo tocador de harpa, como também é guerreiro forte e valente, fala bem e é de boa aparência. Acima de tudo, acrescentou o auxiliar de Saul, ele vive em comunhão com o Senhor. Diante disso, Samuel mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: Envie-me o seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé pegou um jumento e o carregou de pão, uma vasilha de vinho e um cabrito, e os enviou para Saul por intermédio do seu filho Davi. Desde o instante em que Davi se apresentou a Saul, Saul o amou e teve admiração por ele, e Davi se tornou escudeiro de Saul. Então Saul escreveu a Jessé o seguinte: Por favor, deixe que Davi continue na minha presença, pois gosto muito dele. E sempre que o espírito maligno enviado da parte de Deus perturbava Saul, Davi tocava a harpa e Saul se sentia melhor e o espírito maligno se retirava. 1 Samuel, capítulo 17. Os filisteus reuniram seu exército para a guerra em Socó de Judá e acamparam em Éfes-Damim, em Azeca e Socó. E Saul e os israelitas se reuniram e acamparam no vale de Elá, posicionando-se para a batalha contra os filisteus. Assim, os filisteus e os israelitas se defrontaram em colinas opostas, tendo o vale entre eles. Então Golias, um guerreiro filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus para enfrentar as forças de Israel. Ele era um gigante que tinha 2,90 metros. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de malha que pesava cerca de 60 quilos. Ele usava caneleiras de bronze e trazia um dardo de bronze nas costas. A haste de sua lança era enorme, parecia um eixo de tear, e a ponta de ferro da sua lança pesava cerca de 7,2 kg. Adiante dele caminhava seu escudeiro. A certa altura, Golias parou e gritou para os soldados israelitas: Por que vocês estão em posição de batalha? Não sou eu um filisteu e vocês servos de Saul? Vamos resolver esta questão. Eu representarei os filisteus e vocês escolherão um representante do exército de Saul para lutar comigo. Se o seu homem for capaz de lutar e matar-me, então nós seremos escravos de vocês. Porém, se eu matar, então vocês serão nossos escravos e nos servirão. Eu desafio hoje os exércitos de Israel. Mandem um homem que venha lutar comigo. Quando Saul e o exército israelita ouviram esse desafio do filisteu, tremeram de medo. Davi era filho do efrateu Jessé, membro da tribo de Judá, que vivia em Belém de Judá. Ele tinha 7 irmãos mais velhos do que ele. Jessé já era idoso no tempo em que Saul era rei. Os 3 filhos mais velhos de Jessé, Eliabe o mais velho, Abinadab o segundo e Samá o terceiro, já haviam se apresentado ao exército de Saul para combater os filisteus. Davi era filho mais moço. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Davi ia ao acampamento de Saul e voltava a Belém para ajudar o pai a cuidar das ovelhas. Durante 40 dias, 2 vezes ao dia, pela manhã e à tarde, o gigante filisteu passava com arrogância diante dos exércitos de Israel. Um dia, Jessé disse a Davi: Leve depressa a seus irmãos no acampamento esta porção de grãos torrados e esses 10 pães. Leve também esses 10 queijos ao comandante deles. Veja como vão seus irmãos e traga-nos de volta alguma prova de que estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e o exército de Israel, estão acampados no vale de Elá para enfrentar os filisteus. Assim, Davi deixou as ovelhas aos cuidados de outro pastor e partiu bem cedo na manhã seguinte, levando os grãos, os pães, os queijos, como Jessé mandou. Ele chegou ao acampamento bem na hora em que o exército israelita saía para o campo de batalha com gritos e brados de guerra. Israel e os filisteus estavam frente a frente, exército contra exército.
Davi deixou o que ele trazia aos cuidados do guarda da bagagem e correu para saber como estavam seus irmãos. Enquanto Davi falava com seus irmãos, viu que o gigante Golias, herói filisteu de Gate, saiu das fileiras dos filisteus e gritava o seu desafio costumeiro ao exército de Israel. Assim que viram o gigante, os israelitas começaram a fugir amedrontados. "Você viu o gigante?" Os soldados perguntavam uns aos outros. "Ele insultou todo o exército de Israel. E você ouviu falar das grandes riquezas que o rei ofereceu a quem matar o gigante? Ele também lhe dará uma de suas filhas por esposa, e toda a sua família estará livre de pagar impostos." Davi falou com alguns homens que estavam ali para confirmar se era verdade o que diziam. "O que ganhará o homem que matar esse filisteu e terminar com os insultos que ele faz a Israel?" Davi perguntou a eles e continuou: "Quem é, afinal de contas, esse filisteu pagão que tem a ousadia de desafiar os exércitos do Deus vivo?" E todos repetiram a Davi o que haviam comentado anteriormente. "Assim se fará o homem que matar Golias." Mas quando Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o falando com os soldados, ficou furioso e perguntou a ele: "O que você anda fazendo por aqui? Você não devia estar tomando conta das ovelhas? Quem está cuidando daquelas poucas ovelhas no deserto?" "Bem sei que você é um moleque presunçoso e conheço a maldade do seu coração. Você quer apenas ver a batalha." "O que eu fiz agora?" respondeu Davi. "Fiz apenas uma pergunta." E ele se dirigiu ao outro soldado, fazendo a mesma pergunta, e ouviu a mesma resposta dos homens. Quando finalmente perceberam quais eram as intenções de Davi, alguém falou ao rei Saul e o rei mandou chamá-lo. "Não se preocupe por causa desse filisteu", Davi disse ao rei. "O seu servo irá lutar contra ele." Saul respondeu: "Você não poderá lutar contra esse filisteu. Você ainda é muito jovem e ele é um guerreiro desde a sua mocidade." Porém, Davi não desistiu da ideia. "Seu servo toma conta das ovelhas de seu pai", disse ele. "Quando aparece um leão ou um urso e pega um cordeiro do rebanho, eu vou atrás dele com meu cajado e tiro o cordeiro da sua boca. Se ele me ataca, eu o seguro pela juba e lhe dou cajadadas até que morra. O seu servo já fez isso com leões e com ursos. E farei a mesma coisa com esse filisteu que não crê em Deus, pois ele desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me salvou das garras do leão e do urso, me salvará das mãos desse filisteu." Por fim, Saul consentiu e disse: "Está bem, então vá e que o Senhor esteja com você." Saul deu então a Davi sua própria armadura e lhe pôs um capacete de bronze sobre a sua cabeça e o fez vestir uma couraça de malha. Davi colocou a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado a usar tais coisas. "Mal posso mexer-me, pois não estou acostumado", exclamou Davi e tirou a armadura. Em seguida, pegou o seu cajado, apanhou 5 pedras lisas de um riacho, colocou-as na sua bolsa de pastor e, com a sua funda na mão, começou a aproximar-se de Golias. O filisteu caminhava na direção de Davi e diante dele ia um moço que carregava o seu escudo. Golias caçoava de Davi e o desprezava por ele ser ainda muito jovem, ruivo e de boa aparência. "Por acaso sou um cão para que você venha a mim com um pedaço de pau?" gritava o gigante furioso. E o filisteu amaldiçoou Davi em nome dos seus deuses. "Venha cá, e darei sua carne para servir de comida às aves do céu e aos animais selvagens", berrava Golias. Davi replicou: "Você vem a mim com uma espada, uma lança e um escudo, mas eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel que você insultou. Hoje mesmo o Senhor me dará vitória sobre você, e eu matarei e cortarei a sua cabeça. E soldados filisteus mortos eu darei às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que existe um Deus em Israel. E toda esta congregação aqui ficará sabendo que o Senhor não depende de espadas ou lanças para obter a vitória, porque a guerra é do Senhor e Ele entregará vocês em nossas mãos." À medida que Golias se aproximava, Davi saiu correndo ao seu encontro para enfrentá-lo.
Enfiando a mão na sua sacola, tirou uma pedra e arremessou-a com a funda. A pedra acertou bem na testa do filisteu, de modo que ficou encravada nela, e o gigante caiu com o rosto em terra. Assim, Davi venceu o gigante filisteu com uma funda e uma pedra. Sem uma espada na mão, derrubou-o e o matou. Davi correu para cima de Golias, ficou com os pés em cima dele, tirou a espada da bainha do gigante e o matou com ela, e depois cortou a cabeça dele. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, trataram de fugir. Então, os homens de Israel e de Judá soltaram um grande grito de triunfo e perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E os cadáveres dos filisteus mortos ficaram espalhados pelo caminho de Sarim até Gate e Ecrom. Então, os soldados israelitas voltaram da perseguição e levaram tudo quanto encontraram no acampamento dos filisteus. Davi pegou a cabeça de Golias e levou-a para Jerusalém, mas guardou em sua tenda as armas do filisteu. Quando Saul viu Davi sair para lutar com Golias, perguntou a Abner, o comandante do exército: Abner, de que família vem esse rapaz? Juro pela sua vida que não sei, meu senhor, disse Abner. Então descubra quem é o pai dele. O rei ordenou a Abner. Depois que Davi estava voltando após ter matado Golias, Abner levou à presença de Saul com a cabeça do filisteu ainda em suas mãos. Conte-me, de quem você é filho, meu rapaz? Saul perguntou. E Davi respondeu: Sou filho de seu servo Jessé, que mora em Belém,